Obrigado por sintonizar a Conexão da Fé, o programa em que o ajudamos a conectar-se com Deus. Olá a todos, muito obrigado por estar a assistir à nossa emissão de hoje. Este é o programa Conexão da Fé e neste programa procuramos abrir a Palavra de Deus, ler a Palavra de Deus de uma forma simples, procurar o seu significado e aplicar essa palavra à nossa vida. Precisamos mesmo da Palavra de Deus. Deus escolheu deixar-nos um registro escrito. Deus podia ter escolhido outra forma de comunicação conosco, mas esta é a forma que Deus escolheu. E como nós precisamos da Palavra de Deus. Muitos crentes em Jesus dão testemunho de como têm encontrado conforto, encorajamento nas palavras deste santo livro. Geralmente, para cada dia que nós fazemos a nossa leitura bíblica diária, Deus costuma dar-nos exatamente aquilo que precisamos. A palavra de Deus é o nosso pão, o nosso alimento espiritual. Ninguém alimenta-se fisicamente apenas uma vez por semana e da mesma forma os crentes não devem deixar para se alimentarem espiritualmente apenas ao domingo. Também não devemos alimentar-nos apenas daquilo que os outros dizem. Devemos ser nós a abrir a Palavra de Deus, a olhar para os versículos da Palavra de Deus. Por isso é que nestas emissões nós queremos mesmo mostrar-lhes os versículos que estamos a ensinar, para que cada um possa ver por si mesmo. Mas depois disso o trabalho ainda continua. Cada um deve voltar às suas Bíblias e ver com atenção. Atos 17:11. Eu costumo dizer que este é o versículo que diz para não se acreditar em nada que o pastor Marco Pereira diz. Atos 17:11 diz: e esses foram mais nobres que os de Tessalónica, porque todos os dias viam na palavra se essas coisas eram assim. Esses eram os crentes da cidade de Bereia que Paulo disse que eram nobres, porque não aceitavam apenas o que o apóstolo Paulo lhes dizia, não, iam todos os dias ver à palavra se aquilo que Paulo estava a dizer era mesmo verdade. Quando nos encontrarmos com Deus, quando Deus for ver se devemos entrar no céu ou não, nós não vamos ter que responder diante de um pastor ou de um líder religioso que tenha escrito um livro qualquer. Nós teremos que responder diante de Deus Todo-Poderoso e diante da sua palavra. A Bíblia diz que para sempre a palavra permanece no céu. Ora, o céu é um tema muito interessante. E não vamos falar propriamente do céu e das características do céu. Sugiro uma leitura atenta deste capítulo inteiro. Vamos apenas ver um versículo na nossa emissão de hoje, mas sugiro que vejam o capítulo inteiro quando tiverem tempo. Se não tiver a sua própria Bíblia, por favor, entre em contato conosco para um dos contatos que vão aparecer na sua emissão. Teremos gosto em enviar-lhe gratuitamente um exemplar da Palavra de Deus. É a nossa oferta para si e fazemos-lo com grande alegria. Mas, dizia eu, o tema do céu é interessantíssimo. Existe um grande grau de incompreensão acerca do que é o céu. Muitas filosofias religiosas
tem as suas concepções diferentes do céu e de certa forma essas concepções vão se misturando e então as concepções humanas do céu vão ficando um pouco contaminadas com aquilo que ouvimos de um lado e de outro lado. Eu sugiro que façamos uma leitura do que a Bíblia diz sobre o que é o céu. O céu não é um lugar onde cada um recebe uma nuvem e uma harpa e vamos ficar por toda a eternidade a tocar a nossa harpa na nossa nuvem respectiva. Mas, por muito belo que seja o tema do céu, o mais importante sobre o céu, na verdade, é, olhando aqui para o nosso tema, o mais importante do céu é quem vai entrar no céu. Gostaria que lêssemos este versículo no capítulo 21 do livro de Apocalipse, o penúltimo capítulo das nossas Bíblias. O versículo 27 diz: e não entrará nela, esta é aquela cidade, o céu é também chamada a Nova Jerusalém, e então aqui está a falar do céu, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, este tema que nos traz aqui hoje é ter a certeza absoluta que o nosso nome está inscrito neste livro da vida do Cordeiro. Temos que ter a certeza, ou podemos ter a certeza, neste mundo em que vivemos, nesta vida, ainda antes de deixarmos esta vida, podemos ter a certeza absoluta se o nosso nome está ou não inscrito para sempre no livro da vida do Cordeiro. O apóstolo João escreve, o mesmo autor que escreve o livro do Apocalipse, o apóstolo João, na sua primeira carta, ele diz no capítulo 5 que o motivo pelo qual escreveu aquela carta, ele diz no capítulo 5, versículo 13, estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. A vontade de Deus é para que o homem tenha a certeza absoluta que o seu pecado está perdoado e que está a caminho do céu. Jesus, o Salvador, é chamado o Príncipe da Paz e Ele não deu a sua vida para que vivêssemos em incerteza e dúvida. Uma das formas que as falsas religiões têm de exercer controle sobre os seus membros é que as pessoas vivam sempre na dúvida e na incerteza. Será que eu tenho o meu lugar no céu? Será que não tenho? E as falsas religiões mantêm os seus seguidores sempre com uma sombra de medo sobre eles. É melhor permanecerem neste grupo, porque senão o vosso lugar no céu pode estar garantido. Meus amigos, minhas amigas, o nosso Salvador não deu a sua vida por nós na cruz para que vivêssemos nesse medo e nessa incerteza. Quando Deus dá a oferta da vida eterna, Ele diz em João 5,24, aquele que está em Cristo não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. É tão bom então podermos ter a certeza que o nosso nome está no céu. Vamos ver 3 coisas nesta passagem. Em primeiro lugar, vamos ver aquilo que não entrará no céu. Aquilo que de certeza absoluta não tem lugar no céu. A Bíblia diz neste versículo, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira. No céu não há então qualquer coisa que contamine. No céu não há erro nenhum, não há defeito nenhum, não há nada no céu, nem nenhuma mentira. No céu tudo é perfeito, porque tudo o que está diante da presença de Deus tem que ser perfeito. Deus é tão santo que Deus não permitiria outra coisa. Chegamos então aqui a um problema.
Como é que eu posso garantir que vou para o céu se a Bíblia diz que no céu não haverá imperfeição alguma? Ora, eu estou cheio de imperfeições. Eu todos os dias cometo erros. A Bíblia diz: aquele que sabe fazer o bem e não o faz, já comete pecado. A Bíblia diz: aquele que olha para uma mulher com desejo no seu coração, em seu coração já cometeu adultério com ela. A Bíblia diz que aquele que tem um mau pensamento no seu coração contra alguém, aquele que pensa mal de alguém já é culpado de homicídio. A lei de Deus é uma lei rigorosa. Como então é possível eu entrar nesta cidade maravilhosa onde está a presença de Deus, onde está o Cordeiro de Deus? Como é possível eu algum dia ter esta esperança que Deus diz que quer que eu tenha? Como é que é possível eu ter esta esperança se Deus diz que no céu não há imperfeição alguma? Este céu é um lugar real. Este céu é um lugar verdadeiro. Quando Deus diz que neste lugar não há qualquer imperfeição, a Bíblia diz aquilo que Deus quer que ela diga. A Bíblia, o que ela diz é verdade. Isto é que nós chamamos céu, não é um mero conceito teológico. O céu é um lugar real. Esta preocupação de não haver nada que contamine no céu. E, por favor, continua a assistir os próximos breves minutos desta emissão, porque o versículo também nos diz como nós podemos ter a certeza que vamos para o céu. Primeiro, as más notícias. No céu não há qualquer pecado, não há qualquer impureza. O Antigo Testamento dá muita importância a todos os cuidados que eram necessários sempre que alguém tinha a doença da lepra. A doença da lepra está praticamente erradicada na sociedade ocidental, mas era um problema muito grave nos tempos do Antigo Testamento. A lepra era uma doença altamente contagiosa e Deus então revestiu, para proteger o seu povo, Deus revestiu então o seu povo de muitos cuidados a ter em relação à lepra. Sempre que se suspeitava que alguém estava infectado, essa pessoa tinha que ser afastada da sociedade. Sempre que a casa em que essa pessoa vivia era infectada, todas as paredes da casa eram raspadas, eram tidos cuidados muito grandes para que não houvesse nada que pudesse infectar. A lepra é uma imagem perfeita do pecado. Onde o pecado entra, o pecado contamina tudo e todos à sua volta. Assim, se nós quisermos ter a certeza que vamos estar no céu, temos que ter a certeza que todos os nossos pecados já estão purificados. A única forma de termos entrada no céu é termos os nossos pecados purificados. Aprendemos pela Bíblia que a única coisa que pode ser oferecida para purificar os nossos pecados, a única coisa que lava os nossos pecados é o sangue puro, incontaminado de Jesus Cristo. O sangue de Jesus é o único pagamento dado pelos pecados. Todo aquele que nele crê recebe a vida eterna com Deus e o perdão perfeito dos pecados. A Bíblia diz em 1 João que se alguém pecar, se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é puro e justo para nos purificar os pecados, aliás, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quando confessamos os nossos pecados a Deus e confiamos que o sangue de Jesus é suficiente para os cobrir, recebemos das suas mãos todo o perdão e ficamos seguros de que estaremos com Ele no céu.
No livro de Êxodo, encontramos uma imagem maravilhosa do poder do sangue de Jesus. Deus anunciou como a mais vil das pragas que a desobediência dos egípcios trouxe sobre o seu povo. Deus anunciou que os primogênitos, o filho mais velho de cada casa daquela terra, seria morto numa noite. Apenas seriam poupadas as casas onde, depois de morto, um cordeiro completamente branco, sem mácula, se pegasse no sangue desse cordeiro e se pincelasse esse sangue nas ombreiras da porta. E quando passou o anjo da destruição sobre a terra do Egito, todas aquelas famílias que estavam debaixo do sangue foram poupadas. Que imagem poderosa daquilo que é o sangue de Cristo e do poder do sangue de Cristo para nos poupar da condenação eterna e nos garantir a entrada na maravilhosa cidade que é o céu. Estas palavras ganham ainda mais importância se tivermos consciência que foram dadas 1500 anos antes do nascimento de Jesus. Deus então anuncia-nos que todos os que querem ter entrada no céu precisam de ver os seus pecados purificados e só Jesus consegue perdoar os pecados. Você já tem os seus pecados perdoados? Para ter a certeza do céu, você precisa receber Jesus para ser o seu Salvador pessoal. Isso acontece no dia em que você se arrepende diante de Deus, pede perdão dos seus pecados a Deus e diz: Deus, perdoa-me, Deus, salva-me, eu confio que o sangue de Jesus é suficiente para cobrir os meus pecados, salva-me por Jesus Cristo. Eu creio que Ele é o único Salvador. Quando você faz esta oração com sinceridade, e muitos de vocês possivelmente já fizeram, nesse dia todos os nossos pecados são purificados. Vimos aquilo que não entrará no céu de certeza absoluta, mas também podemos ver aqueles que entrarão no céu. O versículo continua e diz: não entrará nada no céu que contamine, mas só os que estão inscritos. Portanto, depois de dizer que não entrará no céu nada que contamine, e essa parte do versículo podia nos dar a entender que nenhuma pessoa entraria no céu, agora ficamos confortados quando lemos: afinal, alguém vai entrar no céu. A Bíblia diz-nos que entrarão então no céu os que estão inscritos. Apenas aqueles que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro terão entrado no céu. O céu é um lugar de entrada exclusiva. Uns entrarão e outros ficarão de fora. É importante que, depois de saber que os seus pecados estão perdoados, saiba a certeza, com toda a certeza, que agora sim o seu nome está inscrito no livro da vida do Cordeiro. Existe apenas uma forma de garantir que o seu nome está inscrito para sempre no livro da vida do Cordeiro. Essa forma de garantir, então, que o nosso nome está nesse livro tão importante é colocar a nossa fé em Jesus Cristo. Este versículo não o diz, mas a nossa função é comparar Bíblia com Bíblia, coisas espirituais com coisas espirituais. É assim que devemos analisar a palavra de Deus, nunca tirando um versículo do seu contexto mais largo, nem do contexto de toda a Bíblia. A Bíblia diz que o nosso nome não é inscrito no livro da vida do Cordeiro porque somos batizados. A Bíblia não diz que o nosso nome é escrito no livro da vida do Cordeiro por fazermos boas obras, mas apenas quando colocamos
a nossa fé em Jesus Cristo. A Bíblia diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Há pessoas que ficam iradas quando chegam à conclusão que os pregadores estão a dizer que há apenas um caminho para o céu. Não são os pregadores que o dizem, não sou eu que o digo. É a palavra de Deus que nos ensina. Há um só caminho para o céu, mas há pessoas que ficam muito zangadas. Como é que você está a dizer que existe só um caminho para o céu? Como é que isso é possível? Que Deus... Então a Bíblia não diz que Deus é amor. Que amor é esse que cria apenas um caminho para o céu? E então esses deixam que a sua concepção de Deus, criam um Deus à sua própria imagem e dizem: não, afinal nós decidimos que não há só um caminho para o céu, nós decidimos que todos os caminhos levam para Deus. De certa forma, eles têm razão. Todos os caminhos levam para Deus. Todos os caminhos levarão as pessoas a encontrar-se com Deus. Mas uns terão que encontrar Deus em condenação, e apenas aqueles que forem ter com Deus através de Jesus Cristo encontrarão Deus como Pai e como Salvador. Meus amigos, minhas amigas, todos os caminhos levam para Deus, mas, por favor, siga a sua vida no caminho que é Jesus Cristo, porque Ele é o único que leva para Deus como Pai. Os outros levam-no até Deus e terá que enfrentar Deus como juiz. Se você seguir no seu próprio caminho para se encontrar com Deus, terá que encontrar um Deus que é justo. E Deus irá lhe perguntar: como é que você quer pagar pelos seus pecados? Aquele que tem Jesus Cristo pode dizer: Jesus pagou pelos meus pecados. O próprio Salvador irá se erguer naquele dia e dizer: esse pode entrar, esse é meu, esse eu resgatei. Nós não devemos ficar zangados por haver apenas um caminho para Deus. Devemos ficar gratos porque existe um caminho. Deus, que não tinha necessidade nenhuma de abrir um caminho de salvação, Deus manifesta uma enorme graça e Ele receberá glória para todo sempre por isso. Deus demonstra enorme graça em abrir um caminho para a salvação. Que possamos dar valor ao caminho que Deus abriu. Devemos então ter a certeza absoluta que o nosso nome está no livro. Deixe-me dizer-vos isto: se você já recebeu Jesus para ser o seu Senhor e Salvador, então a palavra de Deus garante: o seu nome já está no livro da vida do Cordeiro. E no dia do julgamento, quando os livros forem abertos, os vivos e os mortos serão julgados de acordo com as suas obras. Mas apenas entrará no céu aqueles cujo nome estiver no livro da vida do Cordeiro. Eu posso ter o meu nome muitas vezes escrito num livro de boas obras, mas isso não irá ter qualquer valor se o meu nome não estiver escrito no livro da vida do Cordeiro. Meu amigo, minha amiga, tenha grande alegria se já tiver encontrado Jesus Cristo como seu Salvador. Nós vimos aquilo que não entrará no céu de forma alguma. Vimos aqueles que entrarão no céu. E podemos terminar esta passagem com este pensamento: como ter a certeza do céu. O versículo fala do livro da vida do Cordeiro. Este livro é um livro precioso. Receber Jesus como seu Salvador vai ter uma consequência eterna e irreversível.
no momento em que se recebe Jesus como seu Salvador, esse momento garante que o seu nome nunca será apagado daquele livro. Existe no castelo de Edimburgo, na Escócia, existe no centro daquele castelo um monumento muito bonito e comovente. Trata-se de uma base de mármore trabalhado. Em cima daquela base está um caixão metálico, uma enorme caixa metálica. E dentro daquele caixão em aço está um livro completamente protegido de todos os elementos, impossível de destruir, porque está dentro daquela caixa em aço. Naquele livro estão escritos, como forma de homenagem, os nomes de todos os soldados escoceses que morreram defendendo o seu país durante a Primeira Grande Guerra. É a homenagem de uma nação aos que deram a sua vida, os seus melhores anos para defender a nação. Aquele livro, apesar de ter a proteção de um castelo e de estar dentro de uma caixa de aço reforçado, vai haver um dia que aquele livro desaparecerá. Aquele livro não durará para sempre, mas aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, esses sim, reinarão para sempre, serão reis e sacerdotes com Cristo para sempre e terão um lugar na cidade que se chama Nova Jerusalém. Nós também chamamos o céu, uma cidade maravilhosa com ruas de ouro. Muito honrosa que seja aquela homenagem no castelo de Edimburgo, é preferível ter o nosso nome no livro da vida do Cordeiro. Certifique-se que o seu nome esteja no livro da vida do Cordeiro, mesmo que o seu nome não conste de mais livro nenhum. Muitos buscam neste mundo a honra e a fama, querem ver o seu nome escrito em letras grandes por tudo quanto é lado. Hoje dá-se muita importância à fama e hoje só se é alguém se for uma celebridade. Meus amigos, minhas amigas, quando os livros forem abertos, aquilo que vai valer a pena não é o seu nome escrito numa qualquer tela de cinema, mas é o seu nome no livro da vida do Cordeiro. Damos graças a Deus se você já tem essa certeza, se já tiver feito de Jesus o seu Senhor e Salvador. Obrigado por sintonizar a Conexão da Fé, o programa em que o ajudamos a conectar-se com Deus.